Gabriel, um evento como esse, como vocês entendem que isso vai impactar em mais vendas nos dois produtos? Na verdade, mais do que olhar para as vendas em si, a gente vê para o posicionamento das marcas, né, do reforço de lembrança, tá presente aqui com um público que é um público super potencial para a gente. E primeiro a gente foca na experiência e a gente entende que as vendas vêm depois dessa consequência de construção de marca. E olha, a presença da Lexus e da Gazoo Racing aqui não foi só exposição dos carros. Vocês tinham um test drive aqui também? Também a gente entende que para entender as nossas marcas, como a gente tem muita sutileza em cada um dos produtos, é realmente importante que as pessoas também dirijam os carros para realmente entender cada uma das mensagens que a gente fala. Então, foi uma das ações que a gente fez aqui, inclusive com muito sucesso. O GR Yaris, por exemplo, foi o carro com o maior número de test drive no evento até agora. Isso mostra realmente o interesse do público para esse produto. E como você avalia o engajamento do público com a presença de vocês aqui no evento? A gente já tinha uma expectativa muito boa, afinal, o público do evento é muito coerente com o nosso posicionamento de marca, mas é um evento que vem crescendo, a gente vem percebendo isso inclusive aqui no nosso espaço, e é claro, para esse ano, é o nosso segundo ano consecutivo, a gente já trouxe aprendizados do ano passado, então a gente conseguiu melhorar ainda mais o nosso fluxo aqui, com dois lançamentos que por si só chamam muita atenção, mas como eu comentei antes, também com uma atividade de test drive e com um simulador que acaba atraindo ainda mais a atenção das pessoas. Como vocês viram, foi muito legal a visita aqui ao Aviation Show, que mostrou não só as coisas da Lexus, mas também aqueles aviões que você pode ser o próprio piloto. Aproveitando aqui o roteiro que eu já estava na Castelo Branco, dei uma passadinha aqui na Eco Parada Madeira. Olha só, eu rodei aqui praticamente 44 quilômetros e o carro ainda está projetando mais 4 quilômetros em modo 100% elétrico. A gente vê que ainda tem aqui um pouco de bateria. Quando a gente olha aqui na tela da central multimídia, a gente vê aqui o histórico de condução, né? A velocidade média de 38 quilômetros por hora. E o histórico mostrando aqui um consumo de 3,4 km para cada quilowatt-hora. Para um carro desse tamanho, não é um consumo elevado. Mas o motivo de vir aqui até a Eco Parada Madeira é lembrar vocês de um detalhe muito importante. A gente sabe que aqui existem carregadores rápidos, que eu já utilizei várias vezes. Mas esse carro aqui, o carregador é só de corrente alternada. E aí, como é que faz para carregar? No caso da Eco Parada Madeira não tem problema, porque aqui existe o carregador de corrente alternada. É um V-Mob Parking de duas saídas, cada uma das saídas com 22 kW. Então, se você tem aqui um Lexus como esse, aqui você vai conseguir carregar o seu carro no carregador de corrente alternada. E o detalhe, esse carregador aqui é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada para usar. E para chegar aqui na minha base, bom, aí acabou realmente a bateria. Você pode ver que a projeção aqui em modo EV está em 0. Então o carro já começou a operar como híbrido, porque eu rodei 82,6 km. Quando a gente olha aqui no painel, a gente tem aqui a velocidade, a duração da viagem, mas no histórico, agora ele já está marcando 34,4 km por litro. Por quê? Ele terminou de usar a bateria e começou a usar o motor a combustão. E esse número aqui é um combinado das duas coisas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o dado para zerar o negócio aqui. Inclusive, vou apagar os dados aqui de histórico. E também vou mexer aqui no trip, ó. Vou zerar o trip agora, o trip A. Porque agora eu quero usar o carro exclusivamente em modo híbrido. Né, sem o apoio da bateria. Eu poderia carregar aqui no meu carregador? Poderia, mas eu não vou, porque eu quero ver como ele opera apenas em modo híbrido. Então vamos lá para o nosso teste em modo híbrido. Bom, estou aqui com o computador de bordo, você pode ver aí o Eco A zerado, o B eu vou deixar acumulando, que foi desde que eu peguei o carro. Tá tudo zerado. Quando a gente pega aqui as informações de computador de bordo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para vocês verem que nós estamos com todas as informações aí zeradas, tá vendo? Pois bem, o carro está em modo híbrido, você pode ver aqui no painel, ó, a gente tem um botãozinho aqui que ele nem entra no modo EV, porque a bateria está no mínimo, então ele já está no modo híbrido.
Vamos ver como é que o carro vai se comportar, lembrando que eu vou utilizar aqui em modo de condução o modo Eco, né? Que é para o carro justamente ser mais eficiente. E vamos ver como é que o carro se comporta e vamos aproveitar também para testar esse farol aqui que tem tecnologia ativa. Já observando aqui a qualidade do farol nessa área urbana, que é parcialmente iluminada, lembrando que esse carro tem farol auxiliar, né? Então aqui nós temos o farol auxiliar ligado e aqui ele está desligado. Pelo menos nesse ponto aqui, vamos ligar, desligando, você vê que tem uma pequena diferença aí na parte dianteira do carro, né? Mas vamos ver na parte mais escura da estrada. O que a gente pode dizer do farol baixo nesse ponto? Um bom farol baixo. Aliás, uma ótima qualidade de farol baixo. Ele está bem distribuído, tem uma intensidade interessante e não tem pontos de sombra. Eu diria que a iluminação aqui ela é bastante linear. Mesmo aí na presença de luz pública, a gente consegue ver um bom destaque do farol. E vocês estão vendo aqui no painel, né, que o farol está no modo automático. A gente vê ali a luzinha em verde com azinho no meio. E a luz azul é que o farol já está ativo. Então ele já está usando aí o seu sistema ativo. Só que como aqui a gente tem uma área iluminada, fica um pouco difícil de você ver essa iluminação ativa funcionando. Na estrada vai ficar um pouco mais fácil. Só para vocês entenderem, ó, vou mudar aqui o farol para a posição normal, sem a iluminação automática, né? E aqui ele está com a iluminação automática. Mas na estrada vai dar para perceber melhor essa atividade do farol alto. Agora aqui já vamos acessar a rodovia onde nós não temos iluminação. Você já consegue ver a atividade aí do farol alto automático e também do sistema ativo. A gente percebe bem a iluminação, mas na hora que eu entrar aqui na rodovia, aqui identificar outros veículos, ele vai começar a fazer o recorte, ó lá. Já fez o recorte agora, ó lá. Perceba que ele está iluminando onde não tem veículo. O lado aqui direito, você vê que tem uma iluminação um pouco mais intensa, que a gente consegue ver aí o morro, o gramado, né? Porém, ele não ilumina a frente com o farol alto por conta do veículo que está na via. Vamos pegar aqui agora a pista da esquerda, vamos ver se ele consegue produzir uma iluminação mais forte à esquerda do veículo, sem ofuscar os outros motoristas. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui nesse trecho. Olha lá. Do lado direito ele já produziu iluminação. Vamos ver aqui se deu uma piscadinha de leve aqui do lado esquerdo, mas por enquanto ele está mantendo a iluminação só mais forte do lado direito, onde tem as placas, né? Agora ele iluminou aqui o lado esquerdo. A gente consegue ver aí a parte do morro por conta do farol alto. E aí nós temos aí esse sistema de farol ativo, que é extremamente eficiente, e a gente consegue ver que ele também é muito suave. Quando a gente compara às vezes com carros que têm faróis matriciais de marcas alemãs, que a transição ela é mais bruta, né? A luz acende e apaga de forma mais intensa. Mas aqui no Lexus você vê essa transição muito suave aí da iluminação, procurando não ofuscar outros motoristas, mas ao mesmo tempo que proporciona melhor iluminação. Uma coisa que eu acho muito legal aqui nesse carro é essa animação que a gente está vendo aqui na frente do motorista, que mostra exatamente o que está acontecendo, né? Então ela mostra ali o fluxo de energia, né? Dependendo da situação, como agora, eu estou numa descida, então o que está acontecendo? O carro está recuperando energia para a bateria, né? Você vê que tem ali uma setinha do pneu para a bateria. Então ele está usando a descida para fazer uma recuperação de energia. Agora eu vou começar aqui uma subida. Aí ele já mudou o fluxo, tá vendo? Ó? Ele está mudando ali agora o motor para a roda e do motor para a bateria. Então o carro híbrido na estrada, ele sempre vai consumir mais do que dentro da cidade. Porque para ele manter velocidade na estrada, ele passa muito mais tempo com o motor a combustão ligado do que o motor elétrico. É possível ter só um motor elétrico na estrada? É, situações bem mais pontuais do que na cidade. E aí você consegue saber um momento em que, por exemplo, agora o motor a combustão está tracionando, mas o motor elétrico está apoiando. Então, dependendo da situação, ele vai fazendo esse ciclo, né? Uma hora ele carrega a bateria,
outra hora ele usa a bateria para apoiar o motor a combustão, outra hora ele desliga o motor a combustão, aí ele começa a recuperar energia para a bateria, então ele vai fazendo toda essa alternância. Então, na prática, o carro híbrido, além de consumir mais na estrada do que na cidade, mas se você comparar ele com puramente a combustão, aí ele é um pouco mais eficiente. E aí no final da viagem a gente vai ter aí o resultado de tudo isso. Aqui um ponto da rodovia que a gente consegue ver essa atividade do farol. Você percebe que ali do lado direito você tem um farol mais intenso, né? E ele está funcionando porque a gente tem o ícone azul do farol ali no painel. Então toda vez que você tem ali um morro, como o lado esquerdo tem um fluxo grande de carros, né? Hoje é um dia início de final de semana, então o fluxo na estrada é mais intenso. Olha ali o lado direito como ele mantém mais iluminado, mas na hora que a gente chega nos veículos, aí ele abaixa o farol. Inclusive a luz azul ali no painel apaga. Agora eu vou passar aqui o caminhão, vamos ver se ele vai fazer a iluminação do lado direito de novo. Olha lá, iluminou o lado direito. Então essas transições são super suaves e na hora que a gente chega nos veículos, aí ele desliga o sistema de farol automático. Iluminação ativa, funcionando muito bem. Já chegando no meu destino aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui quanto que eu percorri, 79,2 quilômetros. Mas e aí, será que foi econômico? Será que não foi? Vamos dar uma olhadinha aqui no computador de bordo. Então vamos acessar aqui as informações. Olha aí, chegando aqui na informação do computador de bordo e eu tive uma média de 12,7 km por litro. Velocidade média aí de 77 km por hora, 1h02. Eu ainda não cheguei no meu destino, falta um pouquinho, né? Mas até o meu destino ainda tem mais aí uns 10 minutinhos. Bom, não foi tão econômico assim, né? Mas vamos lembrar, esse carro aqui é um carro grande. Mas eu ainda quero fazer mais algumas outras medições. O que vocês acharam desse 12,7 km por litro nessa viagem de Itu para São Paulo? Comenta aí no vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.